Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui mais uma noite na Igreja Manancial de Fé para trazer uma palavra de Deus ao coração de vocês. Essa palavra se encontra em João capítulo 3, verso 16, que diz assim a palavra do Eterno: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eterno Deus, soberano Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento na tua presença. Senhor, sabemos que somos vasos de barro, sabemos, Senhor, que somos totalmente dependentes, Senhor, do teu Espírito. Que o teu Espírito possa falar aos nossos corações, que possa trazer refrigério, que possa trazer consolo e principalmente arrependimento. Que a tua palavra, Senhor, faça com que nos arrependamos de nossos pecados e que esse arrependimento gere frutos. Senhor, nós te adoramos, Pai. Que o Senhor possa receber glória nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos diante de um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16. Eu acredito que junto com Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é um dos versículos mais conhecidos. Mas ele não precisa ser só conhecido, esse versículo ele precisa ser compreendido. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Esse texto que nós lemos, é Jesus quem está falando a Nicodemos. Ou seja, Jesus está pregando, Jesus está anunciando o Evangelho, a boa nova a Nicodemos. O contexto desse texto é o seguinte: Nicodemos era um doutor da lei, um homem versado na lei, um homem versado no Antigo Testamento, um conhecedor do Antigo Testamento. A palavra do Senhor diz que Nicodemos foi ter com Jesus, foi falar com Jesus. E o que motivou Nicodemos a ir falar com Jesus foi o fato de ver e saber as maravilhas, os milagres, os sinais e maravilhas que Jesus estava fazendo. E isso aguçou o coração de Nicodemos e ele foi ter com Jesus. Quando ele chega em Jesus, ele já chega falando assim a Jesus: Senhor, eu sei que é mestre em Israel, porque mestre de Deus em Israel, porque ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se não vier de Deus. Então Jesus responde a Nicodemos: em verdade vos digo que é necessário que o homem nasça de novo para que o homem entre no reino dos céus. O que Jesus estava falando para Nicodemos? O que Jesus estava explicando para Nicodemos? Que o mais importante do que milagres, do que sinais e maravilhas, o mais importante era entrar no reino dos céus. E a forma de se entrar no reino dos céus era nascendo de novo. Só que Nicodemos não entendeu. Nicodemos pergunta para Jesus: Jesus, mas espera aí, como é que o homem nasce de novo? Ele volta de novo para o ventre da sua mãe e nasce de novo? Ou seja, Nicodemos não entendeu o que Jesus havia falado. Então Jesus diz: em verdade vos digo, é necessário que o homem nasça da água e do Espírito. Ainda assim Nicodemos não entendeu. E Nicodemos perguntou: mas como isso acontece? Como isso se dá, Senhor? Jesus, ele fica abismado, não digo abismado, mas ele fica talvez chateado por olhar para Nicodemos, por saber que Nicodemos era um homem versado na lei, um homem versado no Antigo Testamento, e ele não tinha conseguido perceber o que levava o homem a nascer de novo, o que levava o homem a entrar no reino dos céus. Então Jesus explica para Nicodemos o Evangelho. Então, é claro que esse diálogo que Jesus tem com Nicodemos tem uma passagem muito rica, que poderíamos tirar muitas lições disso aqui, mas eu estou resumindo para que você entenda o contexto. Jesus aqui, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está explicando para Nicodemos o Evangelho, a forma com que eu consigo nascer de novo e a forma com que eu consigo herdar o reino dos céus, é através do Evangelho, e é o Evangelho que está contido nesse trecho que a gente leu. Um pregador que eu gosto muito, chamado Augusto Nicodemos, ele disse que se todas as Bíblias do mundo sumissem e pegassem fogo, mas que se sobrasse somente esse versículo de João 3,16, já era suficiente para a gente compreender o Evangelho, para compreender a boa notícia. Então é isso que nós vamos fazer essa noite. Olha só o que diz a palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira.
primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é o autor desse amor. Aqui não está falando de um amor humano. Aqui não está falando de um amor de pessoas limitadas como nós. Aqui está dizendo que quem amou o mundo foi o Deus Todo-Poderoso. Foi o Deus que criou os céus e a terra. Foi o Deus que criou todas as coisas do ex nihilo, do nada. Você, o ser humano, ele cria alguma coisa a partir de algo. Mas Deus não, Deus criou o mundo a partir do nada. A palavra diz que a terra era vazia e sem forma, e Deus criou todas as coisas com o seu poder e com o poder da tua palavra. Nós estamos falando aqui que quem amou o mundo é o Deus que pega as águas dos oceanos na palma da sua mão, o Deus que pesa os montes do mundo em balança de ourives, balança de precisão. Está dizendo aqui que quem amou o mundo é o Deus que fez todas as estrelas e chama cada um pelo nome. É o Deus que olha para os poderosos deste mundo e vê eles como uma gota que cai no balde. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Onipotente, é o Deus Onisciente, é o Deus Onipresente. Esses dias eu ouvi uma pregação do pastor Rafael Pio, da Igreja Presbiteriana Renovada de Primavera. Antigamente era aqui de Ouro Branco, ele foi para Primavera. Uma pregação maravilhosa sobre esses 3 atributos de Deus. Quem amou o mundo foi o Deus Todo-Poderoso. O segundo ponto que nós precisamos entender nesse texto que nós lemos aqui, está dizendo que Deus amou. Esse não está dizendo que Deus ama, está dizendo Deus amou. Isso aponta para um ato de Deus, isso aponta para uma ação de Deus. Significa que Deus fez algo, Deus fez uma ação que provou o seu amor por nós, pelo mundo. Amém? A terceira coisa que nós precisamos entender aqui é: Deus amou o mundo. Quem Deus amou? O mundo. Esse mundo aqui aponta para a humanidade, aponta para um amor sem acepção de pessoas. Deus amou todos os povos, amou todas as etnias, amou todo mundo. Aqui está dizendo amou o mundo, significa que Deus amou toda a terra. Ou seja, significa que aquilo que a palavra diz, que a salvação se manifestou redentora para toda a humanidade. Ou seja, esse amor aqui é universal. O quarto ponto que nós precisamos entender aqui é que Deus amou o mundo de quê? De tal maneira. Essa tal maneira aqui, meu irmão, aponta para um amor ágape, um amor incondicional. O que significa isso? O que significa esse amor incondicional? Significa que Deus me amou e Deus te amou sem requerer de mim mérito algum. Sem requerer de mim mérito algum. Significa que eu não tenho condição de fazer nada para que Ele me ame. Ou seja, Ele me amou sem olhar nenhum mérito meu. E mais, Ele me amou sem eu ter mérito algum. Ele me amou apesar dos meus deméritos. Ele não olhou para o meu pecado, Ele não olhou para a minha maldade, Ele não olhou para a minha corrupção. Ele me amou. Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Quinto ponto que nós precisamos entender aqui entra o Evangelho. Qual foi a prova desse amor? O que Deus fez que provou este amor? A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira como Ele amou. Qual foi a evidência? Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido, você já parou para pensar nessa palavra? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Vamos entender isso. Na última pregação que foi pregada, nós falamos sobre o pecado. Nós falamos que nós, seres humanos, nós somos pecadores. E nós somos pecadores não por conta da nossa santidade ou por conta da nossa justiça, mas sim pela santidade de Deus, pela justiça de Deus. E que Deus nos deu um parâmetro de santidade para que possamos ser aceitos por Ele. Os 10 mandamentos, a lei. Só que essa lei, ela não nos salva, porque a gente não cumpre ela. Pelo contrário, ela nos condena. É impossível eu e você cumprir a lei. É impossível eu e você cumprir os parâmetros de Deus. Nós transgredimos a lei de Deus todos os dias. Só que Jesus ainda veio e disse que
pecado não é só transgredir a ação, mas sim o pensar. Só de pensarmos em transgredir a lei de Deus, nós já estamos pecando, nós já somos pecadores. Aí Jesus ainda vem e diz que o resumo dessa lei é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o seu próximo como a ti mesmo. Bom, pelo menos eu me lembro, hoje, eu não consegui amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de toda a minha força e nem o meu próximo como a mim mesmo, na plenitude de aceitação de Deus. É impossível, porque nós somos carnais, porque nós temos uma natureza pecaminosa que inclina para o pecado. Então nós somos pecadores. E por ser pecadores, nós estamos debaixo da condenação de Deus. Porque Deus é justo, Deus condena pecador. A obrigação de Deus, a sua justiça, esse atributo de Deus, demanda que Deus castigue, que Deus condene, julgue e condene pecadores. É o que nós esperamos de um Deus justo. Ou seja, Ele condena cada um. Nós estamos debaixo da ira de Deus. Nós estamos mortos em pecados e delitos. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos separados de Deus por conta dos nossos pecados. E o nosso futuro, como eu disse na pregação passada, é passar uma vida eterna em tormento, em sofrimento, no inferno. Só que nós conhecemos na Bíblia, a Bíblia fala de um Deus de misericórdia, um Deus misericordioso. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E que as suas misericórdias são a única causa de ainda não termos sido consumidos. Misericórdia quer dizer não dar a nós o que nós merecemos. Nós merecemos o inferno e Ele decidiu não nos dar. Só que, como que Deus Ele consegue inocentar e justificar pecadores como nós e ainda continuar justo? Porque o que você espera de um justo juiz que está condenando uma pessoa que é culpada pelo seu crime? Você espera que esse justo juiz julgue e condene essa pessoa que está sendo julgada. Mesmo assim é Deus. Deus é justo. Ele tem que nos condenar. Mas como que Ele resolve essa situação? Aí está o sentido. Ele deu seu Filho. Ele enviou Jesus Cristo como um sacrifício vicário, como um sacrifício substitutivo. Jesus foi para a cruz, Jesus assumiu os nossos pecados, assumiu as nossas transgressões e foi para a cruz. A cruz simboliza o nosso castigo, simboliza a nossa condenação. E Jesus foi cravado naquela cruz por conta dos nossos pecados. Lá naquela cruz, Ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Lá naquela cruz, Ele recebeu o castigo de Deus no nosso lugar. Lá naquela cruz, Ele sofreu pelos nossos pecados. E por que Ele sofreu? Por conta desse grande amor de Deus que deu seu próprio Filho para morrer por nós naquela cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, e por que Deus fez isso? Para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Justamente para que eu e você não venhamos perecer a morte eterna, mas ao invés de perecer a morte eterna, a gente tenha uma vida eterna em glória com Deus. Jesus, Ele veio e se colocou como caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é o caminho que nos reconcilia com Deus. Ele é o caminho que faz com que nós sejamos aceitos novamente por Deus. Jesus morre naquela cruz por conta dos nossos pecados. Ao terceiro dia Ele ressuscita e Ele está em glória. Ele ressuscita porque era a prova cabal que Deus aceitou esse sacrifício. Imagina se Jesus tivesse ficado morto, se Ele não tivesse ressuscitado. Jesus seria apenas um mártir. Não, mas Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está à destra de Deus, aguardando a ordem de Deus para vir buscar os seus. Olha que amor lindo, meu irmão. A última coisa que nós precisamos entender nesse texto é que Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quem? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Quando eu estava falando que o amor de Deus, que o amor se manifestou redentor a toda criatura, o Gui deu uma olhada para mim porque ele achou. Agora eu vou explicar o porquê. Esse amor, esse ato de Deus, de dar o seu Filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados, sim, foi para toda a humanidade. Essa redenção se manifestou a todos. Só que existe um porém aqui. Muitos irão rejeitar esse amor. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esse amor aqui, quem vai usufruir desse amor? Somente aquele que crê, aquele que lançar toda a sua esperança em Jesus Cristo. Mas o que é lançar toda a minha esperança em Jesus Cristo? Eu quero explicar isso lembrando do fariseu e do publicano que estavam orando no templo. O fariseu estava orando de si para si, dizendo: Senhor, eu dou o dízimo. Senhor, eu faço boas obras. Senhor, eu faço isso. Senhor, eu faço aquilo. Senhor, eu faço aquilo. Eu não sou como esse pecador. Ou seja, esse fariseu estava orando de si para si, estava falando de si, estava colocando diante de Deus as suas obras e dizendo que ele seria justificado ou salvo pelas suas obras. O publicano estava orando assim: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse publicano, ele não ousava olhar para cima. Ele se humilhou diante de Deus, reconheceu a sua condição de pecador e clamou pela misericórdia de Deus. É isso que é lançar a sua esperança em Jesus Cristo, é crer em Jesus Cristo, lançar a sua esperança em Cristo, é dizer para Ele: eu não sou digno que eu seja salvo, mas é confiando na Tua cruz, confiando na Tua ressurreição, confiando na Tua obra na cruz do Calvário, que eu serei salvo. Esse amor, ele se manifestou a todos, mas somente aqueles que crerem em Jesus é que irão usufruir deste amor. Irmãos, para terminar, eu gostaria de trazer duas aplicações bem simples de tudo isso que a gente falou. A primeira aplicação é que a prova do amor de Deus não está nas tuas posses e não está na circunstância que você está vivendo. Não está em o quanto a sua vida é tranquila, sem sofrimento. O amor de Deus se prova na cruz do Calvário. E o mesmo é para você que está sofrendo, que está passando por um momento difícil. E às vezes você olha para dentro de si, você olha para as suas obras, você olha para a sua inabilidade, você olha para a sua limitação e diz: olha para o mundo, olha para as pessoas sendo felizes, e você está numa situação difícil e você diz: Deus não me ama. Deus te ama sim. Deus provou o seu amor por você lá na cruz do Calvário, quando Ele deu o seu Filho para morrer por você. Muitas pessoas pensam talvez que Deus não sofreu quando entregou seu Filho naquela cruz. Eu quero te dizer um versículo que está em Isaías 53, quando diz: a palavra diz que agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Agradou a Deus moer Jesus, fazer Jesus enfermar na cruz. Muitas pessoas pensam que agradou a Deus, o que agradou a Deus foi o fato de moer o Filho. Não. O que agradou a Deus não foi o fato de moer o Filho, porque o Pai ama o Filho. Se você que está me ouvindo, eu amo o meu Filho, imagina Deus amando Cristo. Deus sofreu quando estava esmagando o seu Filho na cruz. Mas sabe o que agradou a Deus? Sabe o que trouxe satisfação ao coração de Deus? É a consequência que isso traria. Ou seja, ali Jesus estava comprando para Deus toda alma que crê no seu Filho, povos de todas as nações, povos de todas as línguas. Então, meu irmão, não se sinta diminuído, não se sinta como se Deus não te amasse. Deus te ama, Deus te amou sim, e Ele provou isso para você na cruz do Calvário.
E a última aplicação que eu gostaria de trazer na verdade é uma pergunta. Isso que eu te falei, esse evangelho, isso não te constrange? Isso não quebranta teu coração? Porque isso que eu acabei de pregar, acabei de falar, é motivo das suas rótulas serem quebradas e você cair de joelhos. Meu irmão, eu vou fazer uma ilustração aqui. Digamos que você está indo no carro, você bate esse carro e esse carro começa a pegar fogo e você está vendo a morte chegando perto. Aparece um bombeiro, bravo bombeiro, e ele com muita coragem, ele consegue tirar você daquele carro e te salvar. Só que esse bombeiro ele foi ferido de tal forma que ele não resistiu e morre. E você, ao saber disso, a saber que esse bombeiro que te salvou morreu, você vai fazer de tudo para conhecer a família desse bombeiro. Você vai fazer de tudo para poder conhecer a vida desse bombeiro, o que ele fazia, as coisas que ele acreditava. Você vai, se puder, você vai dar uma medalha para esse bombeiro, para a família desse bombeiro, porque você é grato por ele ter salvado a sua vida. Aí eu te pergunto, por que nós rejeitamos a Cristo? Por que nós tratamos o Evangelho com indiferença? Porque, diferente do bombeiro que salvou a vida dessa pessoa, a vida carnal aqui, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos salvou de uma vida eterna de tormento. E o bombeiro salvou somente a pessoa que estava no carro. Jesus Cristo salvou você, salvou a tua família, salvou teus filhos, salvou toda a tua família, se elas crerem em Jesus Cristo. Então, a lição que eu quero deixar nós precisamos conhecer a cruz. O nosso amor por Deus deve estar firmado na cruz. Não naquilo que, nos milagres, nos sinais, maravilhas, não. Assim como Nicodemos, nós não podemos ser como Nicodemos, mas nós temos que entender o Evangelho, que através do Evangelho, através dessa boa notícia que foi dada aqui nessa noite, a gente nasce de novo, e nascendo de novo, a gente entra no reino dos céus. Eu queria terminar com a letra de um hino, para a glória do Senhor. Rude cruz se ergueu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, irmão? Fiquem todos com Deus. Deus seja louvado na vida de cada um. Amém?